Olha, vou te dizer uma coisa. Acho que não existe tarefa mais desafiadora do que lidar com a gente mesmo. Estou nessa jornada há muito tempo, comigo, com os outros também. E sabe o que descobri? Que lidar com a gente por dentro é tudo. Tudo que a gente conquista lá fora começa dentro. Se você não estiver bem internamente, não adianta esperar um ambiente agradável, uma situação positiva ou algo realmente bom vindo de fora. Quando você começa a perceber com clareza que tudo, absolutamente tudo, é reflexo do que se passa aí dentro, não tem mais escapatória. Não dá para empurrar com a barriga, terceirizar, nem jogar na conta dos outros. Se eu quero que a minha vida melhore, se eu quero sentir prazer em viver, vou ter que assumir o pacote todo, o fardo todo. Porque a gente é um pacote, inteiro. Não dá para querer só a parte boa. Agora, já pensou em viver uma vida leve, em que tudo é gostoso, interessante, vívido? Acordar de manhã e de verdade pensar, que maravilha, mais um dia para viver. Amar a vida, de verdade, e não aquele discurso automático de eu gosto da vida, enquanto por dentro você está cheio de rejeição. A verdade é que muita gente diz que ama viver, mas se sente arrastando os dias, reclamando da própria existência. E aí aparece aquela desculpa. Mas também tem umas coisinhas na minha vida que não estão boas. Todo mundo tem, não estou falando disso. Não é sobre querer uma vida perfeita, sem problemas, sem obstáculos. É sobre sentir um sim por dentro, uma vibração real. Algumas mudanças podem parecer negativas à primeira vista, mas você logo perceberá que está sendo criado espaço em sua vida para algo novo emergir. Eckhart Tolle. É isso que a gente busca, não é? O melhor da vida. Mas a verdade é que poucos estão dispostos a encarar o que isso exige. Porque não adianta querer o melhor da vida se você não se oferece o seu melhor. E quando você se dá conta de que veio para aprender a viver bem, a gostar de estar aqui, a se permitir mesmo, você começa a sair do piloto automático. Mas aí vem aquele dia difícil. Você abre os olhos e pensa, mais um dia, que saco. E se arrasta, toca o dia com raiva, força, no automático, sem alma. Finge que está tudo bem, entra no ritmo, cumpre obrigações, repete as mesmas falas, convive com os mesmos rostos cansados. E todos ali estão, como você, sobrevivendo. E de repente bate a dúvida. Será que é só isso? Será que essa é a vida que eu vim viver? E não é sobre viajar, mudar de cidade, se aposentar, trocar de relacionamento ou largar tudo. Essa sede de começar de novo, muitas vezes é só fuga. A questão não é mudar o cenário, é mudar o estado interno. Porque quando você muda por dentro, pode estar até no mesmo lugar, mas tudo fica diferente. A sensação muda. Claro, coisas boas externas ajudam, mas se tornam muletas se você depende delas para se sentir vivo. O dia que nada acontece, você desmorona por dentro. Fica com aquela cara de quem perdeu a alma, andando por aí como um zumbi. A qualidade do que sentimos depende de como somos internamente. É aí que começa toda a confusão. Porque para lidar com a vida é preciso lidar com a cabeça, com os pensamentos, com as ideias. Para lidar é preciso entender, perceber, saber. Eu tenho tentado fazer isso, primeiro comigo, depois com as pessoas, e tenho conseguido algumas coisas. Mas viver bem, gostar da vida, é uma conquista, não é algo fácil. Se você já está acreditando que tudo é difícil, então vai ser difícil mesmo, porque a mente se torna escrava de certas ideias. A gente acha que é difícil, e isso se torna a nossa realidade. Mas também é possível se rebelar, romper com esse padrão, dizer, não, eu vou mudar isso para mim.
Viver bem exige estar presente em si mesmo, 24 horas por dia, se fazendo sentir bem. E se você está longe disso, há um caminho pela frente, uma caminhada. Muitas vezes, deixamos que a cabeça mande. Tem que fazer, tem que ir, tem que tocar. E as coisas acabam ficando em primeiro lugar. A conta para pagar, o serviço, os compromissos, até passear vira compromisso. O modo de pensar, a estrutura mental, do jeito que está, não deixa espaço para esse gosto pela vida. Quando começamos a interferir nesse padrão, percebemos que não é apenas cansaço da vida, é cansaço de sofrer, é cansaço de ficar no nada, nesse vazio que vai apagando a alegria. Ficamos com medo de parar para pensar, porque a própria cabeça assusta, e já começamos a sentir aflição, ansiedade, nervosismo. Até as coisas boas são esperadas com ansiedade. A gente diz: vai ser maravilhoso, mas já está aflito, antes, estragando o presente. Esse é o hábito de viver no daqui a pouco, na ansiedade do futuro, sem gosto pelo agora. Como disse Eckhart Tolle, a vida não é tão grave quanto a mente faz parecer. Quando se entende isso de verdade, já se deu um passo enorme para fora do sofrimento. Tudo vira uma sequência de obrigações. Faz, 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 e não há gosto de viver. Eu já fui muito assim, entendo perfeitamente. Não estou criticando, estou apenas observando. Mas precisa haver um jeito. Não acredito que seja uma imposição da vida. Acredito que interferimos, sim, nessa estrutura que gera esse modo de estar, esse modo de ser, esse modo de viver. Chega uma hora que dá um estalo, aquela hora sagrada, quando você decide romper com o que não serve mais. Nessas raras vezes em que isso acontece, você olha para trás e vê que não ficou pedra sobre pedra. Você saiu dali, respirou, teve mais espaço, mais sossego, mais conteúdo na vida. Esse movimento exige força. É só nessa força total que conseguimos quebrar esse campo mental pesado, essa massa de padrões. Mas é preciso querer de verdade, porque não adianta apenas dizer que está entusiasmado. Se o orgulho é maior que você, ele toma conta. E o orgulho é vazio. Ele empolga, mas não sustenta. É ilusão. Não é aquele ânimo real de corpo e alma. Sentir-se bem de verdade é sair disso. É ser modesto, humilde, estar no real. Estar aqui, agora. Não deixar a cabeça se projetar lá no evento que virá, cobrando desempenho, alimentando medo de fracasso. Porque enquanto você não faz, já está sofrendo. Já está cansado antes mesmo de começar. Assim, as coisas que poderiam ser boas ficam pesadas. Você chega ao fim do dia esgotado, não pela atividade, mas pelo desgaste mental. E aí, outro compromisso vem, e outro, e você percebe que está vivendo sempre em luta interna. O orgulho, quando algo dá errado, destrói você. Nunca assume a culpa, apenas aponta o dedo. Essa maneira de viver rouba o gosto de viver. Faz você questionar: para que viver assim? Esse drama mental não gosta quando você começa a perceber o jogo. Ele é ilusório, dramático, mas é só um personagem, um hábito que pode ser desfeito. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! Como pode alguém que já mostrou tantas capacidades, que já fez tanto na vida, acreditar que vai terminar morando debaixo da ponte? Isso é ridículo, mas o medo faz você pensar assim. Ele diz: você vai ficar sem nada. E então surge a vergonha. Vergonha diante dos parentes, dos amigos. Você que sempre sustentou a imagem da pessoa emancipada, forte, ativa, de repente se vê diante da possibilidade de perder isso.
e sente a vergonha diante do seu público interior, porque no fundo você se sente um ator, interpretando um papel numa peça mental. Os outros, na realidade, estão ocupados demais com as próprias vivas, mas alguns sempre vão comentar, vão dar aquela cutucada. Que pena que não deu certo, com um olhar de satisfação escondida. E você sente o orgulho ferido. A partir daí vem o desânimo, o ódio. Então também não vou amar mais, não vou fazer mais nada. E começa a entrar num ciclo de depressão. O orgulho ferido se transforma em raiva, e essa raiva é descarregada em você mesmo, porque não pode punir a vida. Então começa a desistir, a se auto-sabotar, a perder o cuidado consigo. Viver aí dentro não é fácil. É um espaço estreito, um espaço em que o medo impede qualquer movimento. Você deixa de arriscar para não sofrer tudo aquilo outra vez. Orgulho, nesse cenário, vira diretor de cena. Ele diz: você precisa fazer isso, precisa fazer terapia, precisa ir para academia, precisa fazer dieta. E ele fica em cima, cobrando, criando uma prisão, até você se sentir inadequado, falido, sem esperança. Aí você levanta da cama empurrado por esse diretor interno, que ainda veste a máscara do herói. Vamos tocar para frente, você é um lutador, você tem garra. Mas a vida se torna isso, fazer força, fazer força, fazer força, todo dia, até você se sentir um bagaço. Só percebendo quando as doenças começam a aparecer, quando o estresse já está instalado há muito tempo. O problema não é só a doença. O problema é esse modo de viver, essa cabeça cheia de cobranças, comparações, padrões. Você olha ao redor e se pergunta: foi para isso que eu vim parar aqui? Numa época cheia de oportunidades, numa vida com tanto potencial, para ficar nesse estado mental? A sua vida não pode se resumir a esse espaço fechado que você criou com seus costumes, seus hábitos, seus padrões. Não pode haver apenas essa opção. E quando você pergunta: o que eu faço agora? Percebe que sempre há mais tarefas. Acaba uma, surgem 10. A cabeça quer 3 coisas ao mesmo tempo, 4. O orgulho se compara, aponta o outro. Olha o carro novo que ela comprou, olha o que ele faz, por que você não faz também? E você se sente uma porcaria por não conseguir fazer igual. Aí, esse patrão interno, esse carrasco dentro de você, não para de falar. Você não está cansado disso? Esse patrão interno que compara, cobra, humilha, desgasta. E ainda assim você obedece, continua acreditando nele. Continua vivendo como se fosse o roteiro verdadeiro da vida, mas não é. Como disse Eckhart Tolle, estar no momento presente é a cura para o falso eu. Quando você está presente, o diretor de cena perde a força, o orgulho perde o script e sobra apenas você, real, respirando, vivendo. Se sentir bem passa a ser o tema. Fazer você se sentir bem. Fazer você mudar. Amadurecer para esse ponto. Parar de alimentar o sofrimento. Porque, no fundo, como você vê nas palestras, nos livros, nos caminhos de tanta gente, ninguém se move enquanto não sofre o bastante. Mas chega uma hora. A hora em que não dá mais. E então, algo muda. Não tem ninguém aí dentro. Isso tudo é ilusão. O ego inventa uma multidão interna, coloca todo mundo ali, mas no fundo, ninguém está de verdade. A gente percebe isso na hora em que quer e vê com clareza. Por que eu continuo mantendo tudo isso dentro de mim? Por que fico batendo, discutindo, xingando? Não está gostoso viver assim. Não está mesmo. Eu não gosto da vida desse jeito. Essa é a resposta honesta. Dizer que não há outro jeito, que a vida é isso mesmo, é mentira. A vida pode ser maravilhosa, mas do jeito que está, não. Seja sincero com você. Dizer que não está bom não vai te deprimir, vai te despertar. É nessa consciência, é nessa revolta que as mudanças começam. A pergunta que você me faz é sempre a mesma. O que eu faço? Mas quando você me pergunta isso, já está presa ao mental. A resposta está em você, e você sabe. Você não precisa continuar alimentando esses pensamentos.
tudo aquilo que você não alimenta morre. É quando você começa a experimentar o sossego. Se você pensar no que precisa fazer e já vem ansiedade, isso não é preparo, é sabotagem. É diferente quando você pensa com entusiasmo. Entusiasmo não é empolgação com medo, é motivação com alma. Você vai fazer um curso, por exemplo, e não está ansioso, está conectado. A ideia chega, o conteúdo te enriquece. Chega o dia, você está leve, criativo. É isso. O entusiasmo é prazeroso, é vivo, é presença. O orgulho, ao contrário, transforma tudo em tortura. Ele pesa, sufoca e faz da sua cabeça um campo de batalha. Mas quando você corta esse fluxo e diz, não aceito mais nada negativo, tudo muda. Eckhart Tolle disse, quando você reclama, se torna uma vítima. Deixa a situação ou aceite-a. Tudo mais é loucura. E é isso. Eu decidi que não aceito mais bobagens na minha mente. A cabeça fala que ninguém entende, que as pessoas são burras. Mas isso não é verdade. As pessoas são capazes, só precisam ver. Elas reagem, saem da hipnose. Todos nós reagimos quando cansamos. Ninguém quer viver mal, mas muita gente nem sabe o que está fazendo consigo. Quando vem alguém procurar ajuda, normalmente já estão esfolados. Já rodaram por tudo, já tentaram de tudo. E então o que eu digo faz sentido. Para quem ainda está envolto em ilusão, pareça um louco. Mas para as que já sangraram por dentro, minha fala é a voz do óbvio. Porque não é mágica, é vivência. Eu faço isso há mais de 50 anos. Já vi de tudo, já fui como você, já me ferrei tanto que hoje eu sei onde dói. Mas não adianta nada se a pessoa não quiser. Se ela ainda está querendo ver se vai, eu já digo, nem apareça. Não está pronta. A pessoa precisa chegar com humildade. Caquinho, como um caco. E aí sim, quando ela ouve, foi você que fez tudo isso com você. Ela responde, eu fiz. Essa é a boa notícia. Se foi você que fez, então é você que pode desfazer. Você tem escolha. Você pode mudar. Se você se vê como vítima, vai ter que ficar quieta, impotente, esperando o resgate que nunca vem. Mas se você entende que é autor da própria história, então você pode reescrevê-la. Essa é a única forma. Eu não salvo ninguém. Eu lanço a corda, mas quem tem que subir é você. Quem faz milagre é você. Eu sou só instrumento. Ajudo, mas não carrego ninguém nas costas. E por isso mesmo não fico com pena de ninguém. Não me envolvo com drama, porque sei que na hora certa, no cansaço do sofrimento, a pessoa reage. Todos reagem. Mesmo quando tudo parece perdido. A hora que exaltam as ilusões, quando ela já não aguenta mais ser uma alma penada, ela para. E quando para, algo muda. Não chora, não faz drama, só reconhece. Fui eu quem fiz isso comigo. Essa é a hora. Ela não precisa mais fingir, não precisa de justificativas. Ela só precisa querer de verdade. Porque só quando você quiser mesmo e quiser com o corpo inteiro é que a transformação começa. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.